respeitável público, seja muito bem-vindo ao podcast Papo no Auge, um programa voltado à educação, aquele programa que você já conhece, né? Eu sou Saulo Novaes e nós abrimos as cortinas da arte e da cultura joinvilense diretamente do Soma Rolê, um bar que abre as suas portas gentilmente aqui para o nosso programa, tá? Para você que não sabe onde fica o Soma Rolê, fica aqui na rua Max Colim, 1339, no bairro América, Joinville. Performances exuberantes, comida boa, cerveja gelada e uma galera muito massa que está aqui prestigiando o bar toda quinta-feira à noite, a partir de quinta-feira, né, Sara? A partir de quinta-feira. A partir de quinta-feira, venha pro Soma Rolê e venha desfrutar desse baita ambiente, tá? E nesse primeiro episódio do Pop Art, esse quadro maravilhoso aqui no Soma Rolê, eu estou com a minha amiga Sara Lopes, produtora cultural do mais alto gabarito, tá? E Sara, obrigado por estar dividindo esse espaço aqui com a gente, tá? Por essa parceria maravilhosa, que não é de hoje. Não é de hoje, verdade? Que não é de hoje, tá certo? E pra quem não te conhece, Sara, quem é Sara Lopes e quem é o nosso convidado que você trouxe aqui pra gente? Seja bem-vinda. Então, galera, eu sou a Sara, sou produtora cultural do podcast Pop Art, que é uma ramificação do podcast Papo no Auge. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais do Lucas Antunes, o nosso primeiro convidado, nosso convidado ilustre. Engenheiro de formação, mas produtor, escritor e roteirista. E ele vai bater um papo aqui com a gente, bem suave, como se nós estivéssemos num bar bebendo. Então, Lucas, conta aqui pra gente, como que você foi de engenheiro, uma profissão super tradicional nesse nosso Brasil, para escritor, diretor, roteirista, poeta. Como que você chegou nisso? O que te fez fazer você ingressar nisso e mergulhar de cabeça? Boa. Primeiramente, obrigado pelo convite, Saulo, Sara. Prazer estar com todos aqui, uma honra, um lugar especial, muito importante para a nossa cultura aqui na cidade, né? Essa é uma pergunta profunda, complexa de responder. Vou por partes. Se fosse para resumir, assim, primeiramente eu falaria seguir o coração mesmo. Eu acho muito injusto a gente atualmente no modelo que a gente segue, né? No sistema aí a gente tem que decidir o que a gente quer fazer com 17, 18 anos. Eu concordo plenamente com isso, porque eu também escolhi a minha com 17 anos e eu... Não é pra mim, mas assim, a gente é empurrado, né? A gente é empurrado pra isso. É muito complicado. E na época eu entrei meio que, assim, por impulso e dica do meu pai, né? Uma pessoa que sempre me apoiou muito nas decisões profissionais. E eu ia meio que fazer ADM, assim, ele falou, cara, faz engenharia que tá meio que mais na moda, assim, e tal. Pode crer, vamos lá, vamos tentar. Eu entrei, odiei, foi um choque muito forte, assim, apesar de eu gostar na época de muito exatas, química, física, matemática, na época da escola, assim, cara, entrei na faculdade e achei o bagulho muito trash, sabe, muito trash, assim, eu falei, eu quero sair daqui o quanto antes. E daí eu fui numa decisão muito 880, assim, de ou eu saía, né, e ia tentar alguma outra coisa, mas os meus pais já tinham falado, a gente passava por dificuldades financeiras muito fortes na época, hoje ainda bem que eles estão mais estáveis, né, hoje eu já sigo meu caminho independente, mas na época a gente passava muito aperto em casa, assim, eles foram bem sinceros comigo e falaram, cara, ou tu faz uma pública, né, uma universidade pública, ou tu te vira aí, já vai trabalhar com 17 e vai pagar tuas contas, né? E eu entrei na faculdade com esse choque, assim, e eu decidi, eu vou seguir aqui na pública, né? Comecei a trabalhar muito cedo também, e já tinha sonhos, né? Queria comprar minhas pranchas na época, queria fazer umas viagenzinhas, mas, era aquela parada de estágio, assim, então... Muito difícil, é uma época muito difícil, né? E eu botei na cabeça que eu queria sair o quanto antes, eu estudei pra caramba e consegui me formar em 5 anos, na época, na UDESC. Isso é uma raridade. A risca ali. É uma raridade se formar em 5 anos. Mas foi determinação, assim, nessa época eu aprendi muito sobre resiliência e sobre determinação. Apesar de ter acabado a faculdade sem saber o que eu queria da minha vida ainda. Logo em seguida,
daí eu entrei em vendas, né? Acabei a faculdade em 16 ali pra 17. Comecei a trabalhar com vendas, odiava. E deu 2 anos eu comecei a gostar da parada. Aí trabalhei 10 anos com vendas, depois de me formar. E hoje estamos aí. Mas só pra eu entender, tu começou a trabalhar com vendas, tu passou a odiar vendas e depois tu passou a amar vendas. Passei a amar vendas. Eu acho que a rua ensina muito pra gente, né? Eu já vendi compressor, já vendi geladeira, já vendi máquina de cartão, já fui vendedor de rua. O famoso que vende Glupa Pinguim, né? Eu queria ter sido um. Vendi Glupa Pinguim. Tá bem. Pra vender qualquer coisa. Depois a gente pega umas dicas aí com o Lucas. Precisamos. Acho que todo mundo precisa de dicas de como saber vender. E foi muito importante, sabe? Porque tinha me perguntado ali, pô, vendas, engenharia. Pô, na verdade eu comecei a ver que tinha tudo a ver, assim, sabe? Parte técnica da engenharia eu não segui, mas a engenharia de produção, na época que eu me formei, ela tinha cadeiras de vendas técnicas e tal, marketing também, logística forte. Não que a universidade desse o embasamento necessário, né? Mas foi muito bom, assim, pra eu sentir, pô, é um caminho que pode ser que seja possível de alcançar várias coisas, clarear vários outros caminhos, várias outras portas, né? E de fato foi o que aconteceu depois desses 10 anos aí, né? Agora vai fazer... Na verdade faz 10 exatamente esse ano. E de um tempo pra cá, de 21 pra 22, bem período pandêmico ali, eu voltei a escrever muito daí. E daí eu comecei a convergir as carreiras da criação com a venda. Legal. Ô Lucas, aproveitando a deixa da tua fala, né? Porque a poesia ela tem um papel significativo na tua vida. Porque tu sai, como tu falou, tu sai da engenharia, tu sai da vendas, ou não sei se sai tanto, né? Porque tu usa a expertise adquirida lá. E a poesia te toma. E eu queria saber, o que representa a poesia na tua vida hoje, Lucas Antunes? Pô, essa eu acho que é uma pergunta mais profunda que essa fez antes. Hoje vai ser um podcast de coisas profundas para a gente refletir. Bom. É bom pensar fora da caixa. Pô, Saulo, cara, a poesia salvou minha vida várias vezes, assim. Períodos de depressão que eu passei, sabe? Períodos muito difíceis, assim, que eu não via muito propósito em estar aqui nesse plano, mas ela, cara, me tirou do fundo do poço nenhuma, nem duas, mas várias vezes, assim, cara. E foi a maneira que eu mais me identifiquei desde moleque, né? Eu comecei a escrever entre 2008 e 2009, só que eu botava as coisas pra fora pra mim. Era um jeito muito puro de colocar as coisas pra fora e eu guardava aquilo. Eu não compartilhava, então ainda não era arte, saca? Era uma terapia. Quando eu comecei a compartilhar as escritas com o mundo e tal, eu vi que, pô, eu podia tocar outras pessoas fazendo o que eu acreditava, saca? Então, primeiro fazendo pra mim e depois reverberando nos outros de outras maneiras, né? A arte, por si só, ela é isso. Ela não é interpretada da mesma forma por mim, por você, pela Sara, né? E por todos que estão nos cercam ou todos que consomem a nossa arte, né? Na época eu, assim, pô, escrevia muito como ferramenta de autoanálise, né, de reflexão, de exopilar, botar as coisas pra fora sem necessariamente estar falando com alguém. E compartilhando com o mundo depois, comecei a escrever muita coisa em parede, casas de amigos, né. Um lugar que foi muito importante pra mim foi a Praia do Rosa, naquela época da pandemia. Eu tinha bons amigos que tinham um hostel lá. E lá mesmo eu teve uma poesia que era uma das poesias na época que mais me tocava, assim. Minha, que eu botei numa parede de giz, assim, e a galera vinha me perguntar, pô, quem que escreveu aquela poesia lá no banheiro e tal? Era na parede do banheiro, assim, do lado da pia. Daí eu, pô, fui eu. Ou vinham perguntar pros meus amigos e eles falavam, ó, foi aquele cara lá e tal. E a galera vinha falar comigo e falava, pô, cara, bota isso em algum lugar na internet, né? Eu acho massa o jeito que tu escreve, parada um pouco mais concreta, bem forte, por aquelas dificuldades que eu tinha passado ali. Então, eu levei aquilo em consideração, só que de uma forma tranquila, assim. Daí, na época, pô, era muito preocupado com o Instagram, essas paradas assim, né, e tal.
E criei um Instagram pra compartilhar as poesias, né? Lá na frente, daí eu vi que, não fazia sentido eu ficar separando né, em várias caixinhas, em vários perfis diferentes, e comecei a concentrar tudo num só. E dá trabalho, né? Dá muito trabalho, cara. O cara vira tipo uma empresa à parte, assim, é muito crazy a parada, né? Vai tomando uma proporção diferente do que a gente imagina. E a poesia foi muito assim, eu fui na pandemia, daí comecei a botar muita coisa pra fora, que a gente ficava recluso, né? Foi um período que, uma das vezes que eu fui morar em São Chico da minha vida também, que foi muito importante. Me recluí lá, meu reduto espiritual que eu brinco. E lá, de fato, assim, comecei a escrever demais. Comecei a criar todo dia, botar espaço de criação no meu dia, né? 7/7, assim. E quando eu vi, comecei a juntar um monte de coisa que eu gostava, que eu tinha criado. Falei, eu tinha um sonho de escrever um livro. Vamos fazer um livro de poesia. Muito bom, muito bom. Mas tu comentou ali sobre como tudo te inspira e como que tu chegou nisso. Eu sou uma leitora bem assídua, mas eu confesso que eu não sou poeta. Eu leio muito livro de ficção, romance, um suspense. Ainda não consegui entrar muito na vibe do poeta ainda, sabe? Eu nunca parei pra ler um poema, assim, de cabo a rabo, assim, um poema, sabe? Só que Vai ler o livro do Lucas Antunes. Com certeza, vou ler e depois vai ter um react lá no meu Instagram de livros. Boa. Mas eu acho muito legal, assim, quem escreve poesia, conseguir expressar o que você tá sentindo em palavras. E eu acho muito difícil pra mim conseguir me expressar dessa forma. Você falar aquilo, e principalmente você escrever o que você tá sentindo. Porque pode ser que hoje tu sinta isso, mas amanhã tu vai sentir outra coisa. Então eu acho essa parada, eu acho muito doida. Eu acho que isso é um papo que daria um outro podcast também, só pra falar sobre isso. Nossa, alguns. De tudo que se passa assim, na nossa mente, na nossa cabeça, e do nosso dia a dia, das nossas vivências, de quando a gente é criança, e coisa que vem lá de trás, e que tu como poeta consegue externalizar isso. Então acho que a poesia, acho que além de ela inspirar o poeta, acho que ela inspira quem tá lendo. Então é uma literatura, é uma leitura que eu almejo muito ter. Então acho que foi muito bom esse nosso encontro de almas nesse podcast, até para eu conseguir poder conhecer esse outro lado da literatura, que a gente tem tantos nichos na literatura, tantas ramificações que, cara, a gente pode falar de muita coisa. E já te fazendo essa pergunta, como que foi escrever os teus 2 livros, que foram produções, querendo ou não, independente? E a gente sabe que aqui no Brasil, a literatura independente ela é muito difícil. Eu leio muito livros do Kindle, que são autores independentes, e com histórias muito boas, só que eles não têm uma editora por trás que consegue fazer todo um marketing pra ti, e a gente sabe que marketing envolve dinheiro, que envolve política, envolve várias coisas pra gente conseguir se promover. E eu acho muito importante, assim, a gente dar esse espaço pra esses autores autônomos, que eles trazem, às vezes, histórias que podem mudar a tua vida. E isso eu falo com propriedade. Histórias que mudaram a minha vida não são histórias de editora, são histórias de autores independentes como você. Então acho que vocês têm uma voz muito potente e que a gente precisa mostrar para o mundo, e que a gente precisa trazer para esse meio e tornar isso algo, normalizar. Eu acho que é bem essa palavra. Então eu te pergunto assim, como que foi para ti esse processo de escrever teu livro? Como que tu vai estruturar esse livro? Como que eu vou externalizar tudo o que eu sinto e vou colocar isso no meu livro de uma forma que vai tocar aquele leitor? Eu falei coisa pra caralho, né? Não, mas é bem interessante isso, sabe? Porque eu vou começar pelo ponto da autenticidade, assim, que é o que mais pegava pra mim na época e ainda pega, sabe? A autenticidade no sentido da pureza em tu querer transmitir algo que pra ti é muito forte da tua maneira, sabe? Eu tive experiências muito ruins com editoras no começo, muito traumáticas, assim. E eu vi que o jeito que eu queria prosseguir a carreira na escrita, e mais que isso, um sonho que eu tinha que era viver de escrita, seria muito complicado eu ter isso já no começo com uma editora do meu lado, sabe? Ela ia mais me prender do que me propulsionar.
pelo menos as que eu tinha acesso aqui, né? É porque o mercado editorial, ele é um mercado muito parecido com o mercado da música no Brasil, né? Eu gosto de fazer esses paralelos, nunca comparando, né? São dois tipos de arte totalmente diferentes, mas totalmente casados, né? Eu brinco que poesia tá em tudo, né? Um quadro pode ser poesia. Uma folha que a gente vê no chão de uma forma diferente pode ser uma poesia. Até a Pode ir própria descascada, música, né? pode ser uma poesia. Até a Isso própria aqui é poesia, né? Com toda certeza. Até a própria música também. Sim. Uma poesia Exato. de uma forma cantada, mas Exato. uma poesia. E eu comecei a ver que era muito difícil eu estar nos lugares que eu queria estar de forma não independente, com uma editora por trás. Por quê? Porque, pô, os caras, eles comercializam arte, né? Eles vivem de vendendo arte, né? E só que eles vendem arte de muita gente. E acaba criando um funil gigantesco, né? E eu não ia estar nas cabeças começando. E eu vi que o meu propósito com a poesia, com a escrita, ele foi se desenhando a partir daí, sabe? Foi de uma ferramenta de autoconhecimento, de exopilar, né? De botar as coisas pra fora. Depois eu comecei a tocar as pessoas e eu vi que tendo alguém do meu lado, pô, mandando, cara, faz assim, não faz assado o livro. Pô, esse verso aqui tu viajou, sabe? Até editando mesmo os versos. E, cara, poesia pra mim não é algo editável, saca? Eu comecei a ver muito isso no mercado de editoração. Eu falei, cara, não é esse caminho que eu quero pisar agora. Quem sabe um dia, lá na frente, nunca diga nunca, né? Mas quem sabe um dia lá na frente, pô, uma editora bata na minha porta e faça um caminho inverso do que eu fiz, que foi procurar editoras na época, né? Por não ter gostado de todos esses fatores, eu preferi seguir sozinho. Eu vi que era possível, né? E foi muito possível na época devido a um grande amigo meu chamado Hang Ferreiro, que pra mim é referência em poesia no Brasil, assim. Ele é um cara que tá muito próximo a gente, é um cara super acessível. Ele é o primeiro Papai Noel preto da cidade de Itajaí, né? Hoje ele é o Papai Noel oficial da cidade. Então o carisma que o cara tem e tal. E quando eu escrevi meu primeiro livro, ele me ajudou muito mais que qualquer editora poderia me ajudar, sabe? Ele já tinha, na época, 2 livros publicados. Ele acabou de lançar mais um semana passada, no dia do aniversário dele. E eu cheguei pro Hang assim e falei, pô, irmão, tu é um cara que pra mim é tipo assim, um Tom Jobim, um Quincy Jones da poesia, né? Tu tem muita coisa, tu já passou por muita coisa que eu vou passar daqui a anos. Então, cara, me dá, sei lá, uma mentoria. Na época a gente chamou de mentoria, dei um nome pra parada assim e tal. Não gosto muito de rotular as coisas, mas eu falei pra ele, cara, faz o cabo link do teu HD no meu aí, tá ligado? Bota o USB e deixa eu sugar um pouquinho, né? Me passa esses lugares que tu andou, essas portas que tu entrou de forma mais canalizada, me conhecendo, né? E entendendo o que eu quero também com a poesia. E, pô, ele me deu letras, assim, me abriu portas que muitas pessoas não me abriram a vida inteira, assim, sabe? Ele foi uma pessoa muito importante. Ele foi o cara que eu chamei pra escrever o prefácio do primeiro livro, né? Como é que chama o primeiro livro? O primeiro livro é Vida Vivida. Ele é um livro que a gente retrata muito mais coisas sobre a vida, né? São 9 prelúdios sobre a vida. Então, amor, tristeza, felicidade. Fala sobre mulheres no livro também. Que o mundo já é regido por mulheres. A gente infelizmente vive numa cultura machista, mas a maioria já é mulher, né, no mundo. Então, cara, a gente tem que aceitar isso e viver da melhor maneira em comunhão com isso, né? O futuro é feminino. O presente já é também. Então, e o segundo livro é o Vem Cá Me Leva. Ele é um livro daí também independente, né? Continuando o que tu tinha me perguntado ali, só que ele é um livro muito focado em amor daí, poesia de amor, né? Eu quis daí aprofundar um dos prelúdios do primeiro. Falei, ó, agora é um macro tema para um... Muito legal. Ô Lucas, você é um artesão da palavra, né? Vou usar essa expressão, tá? Mas o audiovisual também tem uma... te toca o coração. A gente tava conversando aqui em off, né? E o audiovisual te toca o coração. Você já fez trabalhos importantes, interessantes, com o nadador, ex-nadador César Cielo, com o Eric Johnson, o ator, tá? Como é que tu entra nesse ramo do audiovisual? O que é que ele representa pra ti também? Tem um paralelo que a gente, sempre quando a gente vai começar uma coisa nova na nossa vida, a gente tem medo. Eu gosto de fazer um paralelo com o pavor.
O medo, ele não deve travar a gente, ele deve impulsionar a gente, motivar a gente, né? O pavor, ele trava. Então a gente tem que ter a consciência ali no agora de entender, pô, cara, eu tô com medo ou eu tô travadão, né? E eu tinha muito medo de, começar a roteirizar e tal, só que eu sempre acreditei, cara, que fazendo a gente aprende muito mais do que qualquer outro jeito. Que nem eu falei antes ali, a rua ensina muito, né? E a rua é o melhor lugar pra gente aprender. E eu vi lá atrás que, como eu queria também roteirizar, mexer com roteiro, trabalhar com isso, viver de escrita de fato, tanto no roteiro quanto na literatura, eu tinha que meter a cara a tapa. E eu vi que o melhor jeito de começar era produzindo pra mim, né? O primeiro roteiro mesmo que eu escrevi foi um vídeo de lançamento do primeiro livro publicado, o Vida Vivida, né? Eu chamei um grande amigo meu, referência pra mim em filmagem, assim, um grande filmmaker que eu tenho, sempre levo no coração, Agustin Mica, lá de Balneário. Depois eu fiz muitos outros trabalhos com ele, tive a honra de fazer vários outros trabalhos, e inclusive esse que você falou, né? Só que eu chamei o Agus na época e falei, pô, irmão, eu quero gravar um videozinho pra lançar o livro e eu quero que seja contigo, cara. Vamos curtir uma parada. Ficou muito bom, hein? Eu vi, ficou muito bom. Obrigado. Vamos curtir, né? Vamos... E, cara, o Agus também, cara, me abriu muita porta, assim. Ele falava, pô, cara, eu acho muito massa que tu tem esse ímpeto, né? Essa parada de meter a cara a tapa, fazer as tuas coisas e tal. E depois de várias outras produções, ele também me dava toques muito importantes. Ele falava, cara, tá muito bom, continua assim, só que estuda de forma mais direcionada. Não aprende só com a prática também. Estuda, né? Faz decopagem. Pega documentários pequenos, vídeos pequenos, teasers que tu ama, tu admira. Pô, vídeo de surf que tu gosta pra caramba. E a decopagem nada mais é que tu fazer o roteiro ao contrário, tu desconstrói ele, né? Meio que pegar um castelo de Lego ali, desmontar nas pecinhas e montar de novo da tua forma, né? E, cara, eu comecei a fazer esses exercícios, só que eu não fiz muito tempo. Já fui atrás de outros trampos de roteiro, assim, e metendo a cara a tapa. Daí tá a importância de ter trabalhado com vendas antes, né? Cara, eu comecei a vender esses trampos. Eu montei um portfóliozinho daí e falei, cara, vou bater nas portas aí das marcas que eu conheço, marcas pequenas, marcas não tão pequenas da região, e ver se os caras não querem os vídeos, né? E assim foi acontecendo, cara. Foi um processo, não digo que foi natural, mas foi intuitivo, sabe? Foi intuitivo. E por isso ser intuitivo, no fim das contas, acaba sendo natural, né? Mas foi muito gostoso, assim. E hoje, nas produções, eu priorizo muito mais o processo do que só a entrega, sabe? Eu fico muito preocupado na entrega, na qualidade da entrega, né, pro cliente, no conteúdo em si, às vezes muito mais do que na fotografia só. Só que aprendi muito isso com o Nelson Pereira dos Santos, né, o grande diretor de cinema que a gente tem, que já passou, lendo livros dele e tal. Só que, cara, botando a cara a tapa assim, foi o melhor jeito que eu vi de ganhar mercado, sabe? E hoje poder escolher coisas que eu quero produzir, né? E coisas que às vezes não encaixam muito com a minha pessoa, os meus valores, e daí eu indico para outros amigos, né? Roteiristas, filmmakers e tal. Mas cara, como nada na vida é fácil no começo, né? Sim. E até hoje não tem seus desafios gigantescos. Né? E você hoje, que trabalha com audiovisual, e como o Saulo comentou, a gente ali no off conversando, a gente sabe assim que o audiovisual ele é um ramo bem difícil, é complicado assim o audiovisual. Eu entendo que tem, quer dizer, eu acredito muito nisso, né? Que é muita panelinha, tu precisa de contatos, tu precisa disso, e também você precisa saber vender seu peixe. E tu se mostrou uma pessoa que faz isso com muita maestria, que tu consegue fazer várias vertentes dentro do audiovisual. Como até trazer a tua escrita pro audiovisual, tu conseguiu escrever até para outras plataformas ou outras coisas, mas não deixa de ser uma escrita, porque quando você roteiriza alguma coisa, é uma escrita. Pode não ser um poema, pode assim, tão grosso assim da palavra, mas você tá escrevendo. Dentro do teu trabalho no audiovisual, tem alguma coisa assim que é o que eu mais gosto de fazer? Eu gosto mais da parte da fotografia, eu gosto mais dessa parte de roteirizar, eu gosto mais dessa parte de marketing, mostrar o meu trabalho pro outro.
trazer esse público para perto de mim, se arriscar em outros trabalhos, em outras funções, que como tu disse, ali do medo e do pavor, que às vezes a gente pode, cara, eu sei fazer, mas, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou suprir aquela expectativa que aquele meu cliente está botando em mim para fazer aquilo? E deu muito para perceber, assim, que tu é uma pessoa muito autodidata, assim, até parece que, cara, tu faz uma fotografia, tu faz um roteiro, tu se vende, tu é como se tu fosse uma produtora numa pessoa só. Tá transparecendo muito aqui nesse papo. Então eu queria que tu falasse assim, um pouco o que mais tu gosta de fazer, o que tu gosta, assim, almeja aprender, pode ser mais lá pra frente, mas hoje, assim, trabalhando com audiovisual, o que tu mais se identifica? Eu diria que eu não gosto muito de produzir as coisas, tipo, produzir evento. Pô, eu tenho pavor de produzir eventos, assim, não é comigo. Eu já tive uma produtora, vendia 13 bandas no Brasil inteiro. Eu e um amigo, a gente ficou, 2 anos vendendo banda pra caramba, assim, e tal. E, cara, também não foi uma experiência legal, assim, por ter que acabar produzindo os eventos também, sabe? Ter que falar com um contratante, com dono e dona de casa, que as bandas se apresentavam, daí tu ter que montar, toda a parte de rider técnico, sabe? Fazer a ponte mesmo. Só que aí vem um negócio interessante que é a parte da liderança. Tu liderar a ideia, encabeçar a ideia, né? E por não gostar de produzir, ao mesmo tempo, é meio que uma dicotomia, assim, eu gosto de encabeçar as ideias e fazer as conexões, né? Hoje, por exemplo, no audiovisual, eu tive que montar um hub gigantesco de parceiros para eu atender todo tipo de cliente que ou bate na minha porta ou que eu vou atrás, né? Então, o que acontece? Hoje tem 3 filmmakers que trabalham para mim ou comigo, né? Eu digo, trabalha para mim no sentido de eu botar eles num projeto e o cliente pagar eles. Ou, produções minhas, eu chamo eles e a gente depois divide a parte orçamentária, né? Os cachês e tal. Mas ter essa base, o princípio da ideia, e tu vê isso tomando outra proporção, sabe? De 2 mãos vai pra 4 mãos, pra 6 mãos, pra 10. Já tive produções que... Aquela que o Saulo comentou ali, com o Cielo e com o Eric, a gente tava em 17, 18 pessoas no set, sabe? Então, é bastante gente. Quando tu vai vendo, o bagulho vai tomando outra forma, assim, e é muito da hora. Só que o que eu mais gosto em roteirizar, em produzir, é escrever o texto. Pra mim, aquilo é o embrião, sabe? Aquilo ali é o gameta da parada, tá ligado? E eu adoro roteirizar com poesia, sabe? Então, os roteiros eu comecei, aquele que o Saulo comentou ali antes, do Vida Vivida, aquele videozinho. Eu fiz uma poesia que eu adorei a poesia e eu falei, cara, o roteiro vai ser isso. E daí eu peguei e fui sequenciando os takes com base nos versos e saiu um roteiro animal. E eu já fiz muitos outros trabalhos, assim, com poesia no fundo, assim, que a galera olha assim, é uma locução, né? Uma narrativa de fundo, um texto locutado, né, por outra pessoa, mas na verdade é uma poesia. Ficou muito bom, cara, ficou muito bom. Então todos os teus trabalhos pode-se dizer que vai ter aquele pezinho na poesia. Pode ser uma coisa bem sutil, mas vai estar ali. E até porque eu acho que isso é a tua essência, né? Acho que isso é muito o que te representa. Eu acho que até uma assinatura tua. Por trabalhar com o Lucas é trazer um poema pro meu trabalho de vídeo. Independente do que eu vou fazer, mas... E eu acho isso muito legal, que tu trouxe aquela palavra autenticidade. E hoje em dia é tão difícil a gente encontrar autenticidade em alguém, que acho que hoje a música, a literatura, ela tá se tornando algo muito comercial e genérico. Então tu vai encontrar muito do mesmo em vários lugares, com várias pessoas produzindo. Mas eu acho que aquela pessoa que vai se destacar é aquela que traz, pode ser uma coisinha básica, mas quando ela traz uma autenticidade pro trabalho dela, que vai destacar ela no meio daquela multidão, eu acho que ali eu acho que ela é a válvula do sucesso. Porque eu acho que sucesso é consequência do nosso trabalho bem feito. Mas eu acho que ainda a autenticidade pro mundo é uma coisa que é muito tabu. Porque a galera ainda não sabe trabalhar com autenticidade. Eu vejo muitas coisas repetidas. Às vezes coisas assim, não é que tá ruim. Tá bom, mas não tem nada de diferente naquilo. Ou tu não conseguiu colocar
uma pitadinha de algo que te represente. E eu vejo como a poesia te representa. Então, eu tenho certeza que se a gente for fazer algum trabalho junto, a gente vai ter uma poesia de fundo, uma poesia até de base para alguma coisa que a gente vai fazer. E às vezes pode ser uma coisa muito comercial, mas a gente consegue colocar aquela poesia ali no meio. Então, eu acho que te conhecendo melhor, conversando contigo, até conversando no off, eu vejo como a poesia é muito a tua marca registrada. E não deixa isso acabar, porque é muito difícil a gente encontrar pessoas assim, que consigam se conectar de uma forma tão bonita como é a escrita. E eu acho que a escrita é tudo, né? Porque tudo que tu vai fazer, tu precisa de uma escrita, tu precisa transparecer aquilo que tu vai vender ou que tu vai promover. Então, acho que isso é muito importante. Tem um negócio bem interessante, sim, que eu levo também na autenticidade, que tu me fez lembrar. Uma grande figura que a gente teve, que passou agora recente, foi o Papa, né? Ele foi uma liderança muito importante para nossa era. Muito importante. Esse Papa, né? Cara, por motivos muito óbvios, né? E outros motivos que a gente nem sabe, que ainda vão vir com o tempo, né? Que a gente vai colher muitos frutos ainda que ele semeou e que ajudaram ele a semear, né? Mas ele falava similar a isso, né? Não exatamente nessas palavras, mas que não existe paz num ambiente que tu não tem liberdade de expressão, né? Tu não tem liberdade nem de expressão e nem de religião. Ele falava muito isso. E eu vejo que a parte da autenticidade que tu estava falando, ela é muito importante para a formação de opinião. Não tem como a gente ter um mundo que a gente almeja ser melhor, né? Um mundo menos machista, sendo que a gente não vai ter formadores de opinião. Não tem como a gente ter paz, por exemplo, num mundo que a gente não tem formadores de opinião. Então, cara, a gente vai seguir um mesmo sistema sempre e as pessoas vão cada vez mais mandar na gente, mandar no que a gente come, no que a gente faz, no que a gente bebe, né? No que a gente consome. Sim. E formadores de opinião com conteúdo, né? Vale salientar. Eu ia falar isso agora, que também... Exato. Porque o que a gente tem visto de formador de opinião por aí, sem conteúdo, é brincadeira. Exatamente. Formador de opinião raso, assim, a gente dispensa. Então, melhor nem falar nada, né? E daí fecha com, tipo assim... com um link daquele que a gente tava falando antes da carreira independente, sabe? Pô, eu bato o pé nisso porque eu vejo que é um jeito de ter essa parte da autenticidade mais aflorada, sabe? E eu acho que o artista independente, ele tem muito isso. Eu acho que ele tem mais liberdade do que se tu trabalhar fechado. Gente, não estou dizendo que é ruim você trabalhar com uma editora, uma gravadora. Não é isso, jamais. Depende do contexto, né? A gente nunca pode se comparar, né? Isso é verdade. Cada pessoa é uma pessoa, né? Mas eu acredito muito que o artista independente, ele consegue trazer com mais facilidade aquilo que ele quer mostrar de fato, sem amarras. Então ele vai conseguir se expressar muito melhor, ele vai conseguir participar de eventos ou conseguir escrever, conseguir cantar, compor uma música de uma forma muito mais genuína, autêntica, porque ele tá escrevendo algo que pra ele faz sentido. E pra ele aquilo ali, cara, isso aqui é o que me move, isso aqui é o que é a minha verdade que eu tô falando aqui. Então eu acho isso muito importante, mas é tão difícil tu extrair isso da pessoa. E eu acho que é tão difícil tu discutir sobre isso, a independência, a autonomia, assim, uma marca registrada tua e você defender a sua verdade. Mas defender a sua verdade com fundamento, tendo uma opinião. Então acho que hoje no mundo, eu acho que o mundo quer muita coisa, mas tu também não quer dar nada pra contribuir com aquilo. E eu também me coloco nesse papel, que às vezes a gente quer, tipo, eu quero tanta coisa, mas o que eu tô fazendo pra mudar aquilo? Então acho que o artista independente, ele traz muito isso. Faz a gente pensar em muita coisa, refletir sobre muita coisa e até às vezes mudar a nossa opinião sobre muita coisa. E acho que quanto mais você lê, mais você vai mudando. Eu vejo isso muito por mim, que eu tinha uma mente muito fechada. E hoje, depois de começar a ler vários livros, eu tenho uma mente totalmente diferente. Preciso mudar muita coisa ainda. Mas muita coisa já mudou. Mas ainda as pessoas, elas não conseguem ver isso de uma forma tão clara ainda, né? É o poder da literatura, né? É o poder da literatura. Eu vou alargar a pergunta de Sara que ela fez anteriormente e trazer para nossa realidade. Me permita, viu, Sara? Como é que tu enxerga a cena cultural joinvilense?
Pô, é uma ótima pergunta. Seja sincero. Vocês estão afiados e estão bons nas perguntas. Tô curtindo. Eu vou pegar um cenário de 3 anos atrás, quando eu saí da cidade, pra buscar algo diferente em cultura, que foi quando eu fui morar em Itajaí. E vou fazer um link com atualmente, tá? Quando eu fui pra fora, eu sempre gosto de fazer esse exercício de olhar a ilha de fora, assim, sabe? Sai da ilha, cara, se tu tá imerso, se tu tá, desculpa aqui, puto com alguma coisa, se tu tá inconformado, cara, tenta olhar, ou desaproxima a lupa, ou sai da onde tu tá, olha aquilo ali de fora e volta, né? Por exemplo, viajar. Cara, muitas vezes na minha vida eu queria viajar pra longe, não tinha oportunidade, não tinha recurso pra isso, mas fazia uma viagem mínima, sim. Pra São Chico, por exemplo, que é meu reduto espiritual, que eu brinquei com vocês ali. Fecho muita produção minha lá, fico lá isoladão e tal. E cara, 2, 3 anos atrás, eu tinha muito, até um pré-conceito, assim, sobre, não um preconceito, mas uma pré-concepção da cultura joinvilense como uma cultura muito atrasada. E eu fazia essa comparação com Itajaí na época, né? Eu achava que lá, pô, tava muito anos-luz na frente e tal, e quando eu fui morar lá, realmente tava um pouco à frente, né? Uma forma até egoísta de comparação, assim, mas nunca comparando uma pessoa com pessoa, mas um lugar com outro lugar, sabe? Um fomento, né? Não tava falando sobre pessoas, mas sim sobre o fomento do lugar. E só que eu vi que muita coisa que eu imaginava que acontecia lá, num ritmo mais acelerado, na minha cabeça, não acontecia tanto, assim, né? E por questões da vida daí, que a gente tem controle sobre muito pouca coisa que tá fora da gente, né? Muito pouca coisa. Quiçá sobre o que tá dentro a gente tem controle, né? Eu voltei pra Joinville, só que eu voltei com uma outra cabeça. Cara, eu não voltei com aquela cabeça de ficar reclamando, sabe? Pô, o Criolo tem uma música, cara, que ele fala uma parada muito sinistra, assim, que é: quem toma banho de ódio exala o aroma da morte, né? Eu ficava reclamando. Essa música é muito boa. É Cartão de Visita, né? Uhum. É, né? Cartão de Visita. Esse álbum é muito... Esse é um baita líder da nossa era também. E... cara, eu via que se eu ficasse reclamando das coisas, o meu entorno, ele sempre ia ser, tipo, manchado. Por mais que eu estivesse fazendo trabalhos lindos, minhas produções legais e tal, cara, eu precisava pensar de forma mais positiva, sabe? E foi um momento importante porque eu vi muitos amigos meus, artistas, que eu tinha de referência aqui na cidade, saindo da cidade também, né? Indo pra outros lugares, indo pra fora do país. E eu vi a importância de eu estar aqui agora, saca? Eu voltei com essa outra cabeça, assim. E daí eu comecei a me reunir com amigos e amigas artistas que pensavam um pouco parecido, assim, nessa parte da formação de opinião, de não dar o braço a torcer, de não ficar se comparando um com o outro, mas se comparar sempre consigo mesmo, né? Sempre mirando uma coisa maior, crescer dentro da arte, né? Ganhar espaço com isso, mas principalmente crescer como ser humano através da arte, né? E na verdade, cara, eu vi que por não ter muita coisa, tem muita oportunidade também, né? Pô, isso que a gente tá fazendo aqui é animal. E é muito importante, né? E a gente começou a ver a importância de se reunir regularmente para falar sobre coisas sobre criação, né? Por quê? Cara, tem amigas e amigos que são músicos, só que eu tenho amigos e amigas que são artistas visuais, né? Outros são músicos instrumentistas, outros são cozinheiros e cozinheiras fantásticos, sabe? Então eu comecei a não mais polarizar muito, pô, só poesia, só música, né? Mas, pô, olhar um todo de forma mais positiva. E isso, cara, mudou minha vida. De novo, assim, foi um negócio que... E eu levo isso pra outros lugares já hoje, sabe? É muito, muito interessante, assim. Eu acho que tem muito a melhorar aqui ainda, muito mesmo. Até isso vem de uma forma meio sistemática pra gente, assim, porque a gente vive numa cidade muito industrial, né? Economicamente falando. Então, a gente tem uma geração de PIB na cidade muito importante pro estado, mas isso não é revertido na cultura, né? E, pô, cultura não é arte só. Cultura é várias coisas, né, cara? Várias coisas. Conscientização ambiental é cultura, né? A forma como a gente anda na rua, como a gente se veste é cultura,
A forma como a gente olha as pessoas é cultura, né? A educação que a gente passa pros nossos filhos, boa parte dela é cultural, sociocultural, né? Então, cara, eu vi que tem muita oportunidade pra avançar em muito espectro, assim, não só da arte, mas da cultura como um todo. E, cara, a gente não faz nada sozinho. Nada. É por isso que o Pop Art tá aí na rua, hein? E tá aqui no Soma Rolê, vem pra cá, 1339, Rua Max Colin, tá? América, Joinville. É isso, meu. Sara, tá contigo aí. Não, te ouvindo falar, assim, das oportunidades que Joinville traz, então vou te perguntar, né? Tu acredita, então, que o cenário cultural aqui de Joinville tem muito potencial para crescer? A gente tem muitas oportunidades para serem abertas, mas que Joinville vai conseguir ter essa mudança, assim, essa mudança positiva de interar mais na cidade questões culturais, seja um podcast, seja disseminação da arte, não só arte, como você disse, só arte visual, aquilo ali, um quadro, por exemplo. Vários outros estilos de arte, como cozinhar. Cozinhar é uma arte. Eu não sei cozinhar nada, então isso pra mim é uma arte, é uma forma de demonstrar o seu talento pra alguma coisa. Então pra você, tu acredita que Joinville, ele tá num rumo certo pra conseguir isso? Eu diria que qualquer lugar, se a gente tivesse autenticidade e formadores de opinião muito importantes em cada lugar, sabe? Cada um buscar o que pra si faz mais sentido antes de olhar pra fora, sabe? Olhar primeiro pra dentro pra olhar pra fora, né? Por exemplo, eu poderia ter seguido a música, porque eu sempre tive referência de amigas e amigos artistas que eram músicos, né? Mas eu segui a poesia. E eu acho que a gente tem que seguir o que tá no nosso coração. Amigos e amigas que são cozinheiros fantásticos, assim, que eu tava brincando ali. Uma brincadeira séria até, né? Cara, os caras, eles são apaixonados do que eles fazem, eles são artistas bizarros, assim. Isso é muito importante. Por quê? Porque tu quer sair de casa pra comer um rango bom, tu vai num lugar que o cara vai te surpreender. Cara, isso não tem preço que se pague, né? Você falou ali da música. Tem algum hobby na música? Sabe cantar, tocar algum instrumento? A música é meu hobby hoje. Ela não é o que paga as minhas contas. Eu comecei a produzir músicas minhas que eu componho com grandes amigos assim esse ano. Há exatamente um mês e meio atrás. Comecei a levar minhas músicas para estúdio, né? Eu tô com a primeira agora produzindo no estúdio e tal. Foi uma música que eu escrevi na Bahia com um grande amigo meu, o Augusto Klug, que foi quem escreveu o prefácio do Vem Cá Me Leva. Mas sempre tive rodeado de pessoas, né, músicos, artistas incríveis, grandes instrumentistas, grandes cantores. E eu, desde novo, eu fui para a escola da percussão. Sempre gostei muito de samba. É bom percussão, né? Eu toco bateria, é tão bom. O samba, ele sempre me pegou pegou aqui no meio, assim, sabe? Uma forma muito visceral, assim. Uma forma que poucos outros gêneros me pegam, assim, musicais, né? Aquela de tu dar, sabe aquele frio na espinha que vem e... Mas a percussão do samba tem uma coisa diferente ali, eu também. E é impossível ele não pegar alguém, né? Porque é muito gostoso de se ouvir, é gostoso de produzir, é gostoso até de criar aquilo ali, e é gostoso tu aprender aquilo ali. Então o samba, fora as letras, que se tu for pegar, a letra de sambista Alcione tá aí pra isso, eu acho incrível. E daí eu comecei, acho que eu tinha uns 14, 15 anos na época, eu comecei no pandeiro, aprendi a tocar pandeiro sozinho, não era um exímio tocador de pandeiro, né? Depois eu fui pro cajón, então, em jamzinhas assim, na casa de amigos e amigas, a gente se reunia, roda de violão, roda de canto, cajón. Sempre tinha alguém que tocava percussão. E daí eu comprei um cajón ali, baratão, e levava o cajón no rolê e fui aprender a tocar cajón assim. Depois eu vi, cara, eu quero estudar uma parada com um professor, né, voltado à percussão. Daí eu fui pra bateria. Daí eu fiz aula de bateria 1 ano, comprei uma bateria na época e tal. Só que eu queria muito ter um instrumento que eu carregasse comigo pra cima e pra baixo. A bateria é meio difícil fazer isso, né? Tu entendeu? E daí eu pensei,
pô, um negócio que eu consigo carregar é uma gaita, um violão, um cavaquinho, né, um bandolim. Fui pro instrumento de corda, tentar, né? E, pô, não curti. Não me adaptei ali, não sei. Isso pra mim é uma parada ainda dentro de mim, serendipity, né? Eu aprendi essa palavra há pouco tempo, que é algo que é muito forte, mas tu não consegue nomear. E daí eu fui pro canto. Na pandemia eu fui pro canto, depois de fazer aula de bateria. Não fiquei nem um ano parado assim, eu falei... Pô, eu quero aprender outra parada agora, né? E o canto eu curti pra caramba. Porque na época eu fazia muito exercício de técnica de respiração pra ansiedade, assim, e tal. E eu tinha o meu canal de podcast que eu falei pra vocês ali. E eu trabalhava com a fala, tipo, 9, 10 horas por dia, com vendas. E eu vi no canto uma forma de terapia de otimização de voz. Eu trabalhava todo o diafragma, o core, né, a parte do trato vocal em si, do aparato vocal. Comecei a fazer aula e eu vi, cara, pô, isso aqui, eu preciso disso. Né, eu preciso de... Tem gente que faz fono, né, tem gente que canta que tem que fazer fono para não arrebentar a voz. E eu falei, cara, eu vou pegar o canto para aprimorar o alcance da minha voz e a otimização dela, de eu não chegar no final do dia, todo dia, sem voz. Tinha dia que eu chegava, no outro dia eu não conseguia falar, de tanto que eu falava no dia anterior, né? Quando eu ia gravar no terceiro turno, então... E daí o canto eu me apaixonei tanto que eu comecei daí a pegar a parte da poesia e metrificar ela e tentar botar uma melodia em cima com amigos violonistas. Então a parte da criação na música pra mim, como hobby ainda, ela é uma magia no sentido de criar no mínimo a 4 mãos, sabe? Porque não necessariamente eu escrevendo uma letra vai sair uma melodia, né? Só que tu criando um negócio, tu entrega. Tu fez uma parte ali, depois tu vai acoplar com outro amigo, outra amiga. Cara, não é mais só de um, né? Já passa a ser do mundo. E eu fui aprendendo muita coisa na música, assim, sabe? Pô, a música é foda. A música mexe com a gente de um jeito bizarro. E eu sabia que eu ia viciar no estúdio, né? Era um sonho levar uma música pra gravar em estúdio e tal. Eu vou realizar esse sonho esse ano. E eu sabia que se eu pisasse no estúdio pra gravar uma parada minha, eu ia viciar e, cara, não deu outra. Ah, que legal. É legal. viciante. Ô, Lucas, pra gente finalizar, né, esse primeiro episódio... Já? Né? O bichinho tá falando pra caramba. Mas ele faz canto. Ele tem certeza que ele treinou a voz pra isso. Ah, eu tava pensando em tantas outras coisas. Mas o papo tá bom, né? O papo tá bom, né, cara? O papo tá bom. Vê só, o que é que pro artista Lucas Antunes vem no front? O que é que tu tá planejando pra futuro? Livro, música, canto, audiovisual, o que é que tu tá planejando? Esse ano eu sempre pauto os meus sonhos e faço um exercício de autoanálise diária, assim. Eu escrevo diariamente, né? Meio... mas esse exercício ele me faz muito bem e no diário eu tenho anotado o que eu quero pra realizar num futuro curto. Não boto muito meta de tempo, assim, sabe? Pô, vou lançar uma música daqui a 2 meses. Eu já fui muito assim, muito cartesiano, né? A engenharia é muito assim, né? De botar meta na parada, pá, metrificar e quantificar. E, pô, eu vi que a arte, cara, é uma parada que a gente não pode quantificar, né? É uma parada muito mais de qualidade do que de quantidade. Em muitas esferas, né? No geral, assim, né? Generalizando aqui, né? Mas eu tenho muito claro, assim, o que eu quero para os próximos meses, que é lançar essa primeira música que eu levei para estúdio, né? Lançar minha primeira música gravada em estúdio. Eu já tô com um terceiro livro fechado. Ele tá na parte de diagramação agora. A parte de capa. Tem nome, não? Não posso falar ainda. Nenhuma pista. Pensei que a gente ia dar um furo aqui. Eu também. Nenhuma pistazinha. Nenhuma pistazinha. O meu canal no YouTube diz um pouco. Se vocês forem ver lá, os vídeos tem spoilers bons lá, mas eu... Ainda não, por quê? Não é por questões egocêntricas, né? Mas é por questões de... desafios meus comigo mesmo, assim. Toda obra que eu fecho, a última coisa que eu dou é o nome.
E essa eu comecei a escrever ela pelo nome. Então foi um processo um pouco contrário, assim. Eu nunca busco seguir eu acho que um processo criativo ele não é uma fórmula mágica, assim, sabe? E esse aconteceu ao contrário. E eu tô esperando pra ver se realmente vai ser o nome. Por isso que eu não quero falar pra vocês, pra não ter uma frustração de mudar lá na frente e falar, pô, mas ele falou que ia ser o nome e é outro nome agora, sabe? Então eu tô esperando ver como é que vai ficar o livro fechado pra daí publicar ele na Câmara Brasileira do Livro e falar, cara, esse aqui vai ser o nome, né? Então tem o livro, tem a música e tem um documentário agora que eu tô fazendo, né? Um documentário que ele tava lá no fundo do meu HD, era um sonho antigo, envolver a natureza com a poesia e com o audiovisual. É um documentário que eu estou fazendo sobre uma região muito importante de São Francisco do Sul. É uma região ameaçada. E é uma região que ela precisa de um legado de conscientização ambiental para ela continuar existindo da forma que ela é. Uma região muito importante para mim, para os meus amigos e amigas que cresceram e nasceram lá, né? Desde a pesca, do surf, do turismo, da biologia, até da questão sociocultural mesmo, né? Então essas 3 coisas assim, Saulo, posso te falar que são coisas que eu acordo pensando todo dia, sabe? E vem desafios, né? As pessoas, muita gente acha assim, pô, o cara vive só de escrita e tal. Eu já vivi só de escrita. Isso era o que eu queria ter feito ano passado. Eu queria provar pra mim mesmo, sem me comparar com ninguém, que era possível. Esse era meu sonho ano passado. Ano passado eu fiz uma turnê, pô, gigante com o Vem Cá Me Leva. Fiz 36 eventos, de fevereiro até setembro, pra lançar o livro. Então eu fiz Porto Alegre, fiz Floripa, fiz Curitiba, Joinville, São Chico, Itajaí, Balneário. Bom, um monte de evento. Fui pra Europa lançar o livro lá. Eu voltei com uma outra visão. Falei, cara, é possível, porque eu fui atrás. Depois tu passa a fórmula. É possível viver de escrita, só que hoje não era possível da forma que eu imaginava. E eu sempre falo pros meus amigos e minhas amigas, assim, que querem viver de arte ou que já vivem de arte, eu falo, cara, toma cuidado pra tu não açoitar, tu não afogar a tua criação querendo viver da criação, né? Isso eu aprendi muito ano passado. Foi um baita choque, né? Baita banho de água fria, assim. Mas eu vi que pra continuar de uma forma leve, eu tinha que trabalhar com coisas que me dessem mais espaço de criação durante a semana, mas também pagassem minhas contas, né? Então eu fico num vai e volta assim de viver de escrita, né? A escrita hoje eu abri algumas portas importantes, que é a literatura, que é a roteirização. Eu achava que a roteirização era uma parada e a literatura era outra. Mas o que eu queria mesmo era viver de escrita, então era um pouco acima disso, né? E esses são prismas que eu fui entrando. Mas eu não deixei de vender. Eu vendo os meus livros, vendo os roteiros. E eu ainda ajudo clientes com a parte de comercial, sabe? Eu não tenho medo de falar isso. Coisa que ano passado eu queria falar, cara, eu sou artista, né? Foda-se, eu vivo de arte e tal. Cara, eu vi que é possível, eu provei, mas não era da forma que eu esperava, sabe? E eu sou muito confortável em falar, cara, busca um trabalho se tu precisar. Se tu ainda não consegue viver de arte, né? Ou não consegue viver de arte da forma que tu quer, da forma que tu sonha, da forma que tu espera, busca alguma coisa que te alicerce no sentido de te dar um conforto, de pagar as tuas contas, tu ter o que comer e tu ter espaço pra criar, pra si, né? Pô, isso é muito importante, muito importante. Hoje eu busco assim, de 3 a 4 dias por semana eu fico imerso nas minhas criações. Óbvio que não é 24 horas no dia, acontecem coisas, percalços. Hoje em dia a gente trabalha muito no celular, né? E por trabalhar no celular tem o lado bom, que a gente pode trabalhar de qualquer lugar, mas tem o lado ruim, que acontece várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim. E a ansiedade vem junto, né? Sim. É impossível, acho que um artista não ter uma ansiedade ali te acompanhando, né? Então... Pois é. Ô Lucas, a gente queria muito te agradecer por tua presença aqui no Papo no Auge, Pop Art. Foi massa. Eu acho que a gente tira grandes insights, né, Sara? A gente tira muitos insights, assim, até do que a gente pensa em fazer pós esse espaço aqui, a partir da tua fala. Acho que foi um grande aprendizado, tá? Então a gente te agradece muito por tua participação. Tamo junto. Quem quiser te achar nas redes sociais, canal do YouTube, como é que faz, hein? Obrigado, viu? Pô, tamo junto. Obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente, vão acompanhar ainda. Me ache pelo @eu.lucasantunes, tanto no YouTube quanto no Instagram, né?
Eu hoje busco maneiras diferentes de compartilhar minha arte com o mundo. Até comecei a mexer um pouquinho mais no meu canal no YouTube esse ano por causa disso. Eu acho que se a gente se limita a só uma ferramenta, a gente, fica com a visão muito fechada, né? E busquei outras maneiras de colocar minha poesia na internet, mas eu busco mais maneiras ainda físicas e mais humanizadas do que a internet, sabe? Então as pessoas conseguem me encontrar lá, sim, mas eu sempre vou prezar mais pelo cafezinho que vão me convidar, né? Do que, me seguir lá e a gente nunca se conhecer. Eu acho que isso aqui precisa acontecer mais vezes, né? Esses encontros, esses bate-papos. Porque, cara, eu tenho certeza que assim como foi gostoso aqui hoje, muita gente precisa só de um empurrãozinho pra, né? E às vezes essas coisas começam em boas conversas, né? É isso. Valeu, obrigado. Sara, tu gostou, Sara? Eu amei, por mim eu ficaria aqui mais Eu umas imaginei. 3 horas. Eu acho que precisa de uma parte 2. Porque Sim. tinha muita coisa pra falar. Enquanto eu ia falando, eu ia pensando em várias coisas pra te Ô, perguntar. vamos, eu tô junto a você. Quando quiserem fazer a 2, Sim. a 3, a 4. Eu adorei conversar contigo. Tu é um artista muito completo. A cada fala tua, a gente ia descobrindo alguma coisa. Seja um canto, seja um diretor, seja um percussionista, várias coisas. E eu acho que foi muito enriquecedor. Eu acho que tu mostrou muitas coisas assim pra gente, para as pessoas aqui de Joinville, artistas de Joinville, que Joinville é um lugar que tem oportunidades, porque eu também faço parte desse conglomerado de achar que Joinville não tem oportunidades. E se fechar muito nesse mundo, nessa bolha, e achar que a gente não vai conseguir ter uma cena. A gente conseguir estar em cena e mostrando a nossa arte. E hoje tu desmistificou muito isso. Eu acho que foi um dos pontos mais importantes, assim, da nossa conversa. E eu te agradeço, assim, por ter aceitado esse convite na louca, o primeiro episódio. Acho que vai ser um projeto muito lindo e eu espero, assim, que todos os seus projetos deem certo, que você consiga ainda mais projetos futuros. Eu quero ler teu livro de poesia. Opa! Falei a verdade, eu vou ler e vou fazer um review no meu Instagram. Tem um de presente aí. Inclusive, aproveitando o teu gancho, pra quem quiser ter acesso aos livros, tem um link lá no meu Instagram que eu mando pro Brasil inteiro, frete grátis, né? Justamente porque eu consegui conhecer pessoas que através dos meus livros, eu consegui fazer com que elas se tornassem leitoras. Elas não liam nada, elas falaram, cara, com a poesia eu comecei a gostar de ler. Isso foi muito importante pra mim ter escutado isso, né? É muito importante. E o fato de ter frete grátis, o leitor, assim, ele já dá, assim, mais vontade ainda de comprar o livro, de acessar ele. E eu acho, assim, que foi um papo muito gostoso. Foi um bate-papo, assim, muito leve. E cheio de ensinamentos que eu vou levar pra minha vida. Tenho certeza que o Saulo também vai. E eu acho que aqui vai ter uma amizade futura. A gente tem muita figurinha pra trocar no off, acredito. Porque um vai ajudando o outro e quando a gente vê, a gente tá aí numa parceria, num projeto ainda mais perfeito. E é isso, eu quero te agradecer novamente por ter topado essa doideira aqui junto com a gente. Comigo, com o Saulo, com o Gabi. E a gente só te deseja, tipo, as coisas mais iluminadas. Pô, tamo junto. Eu parabenizo vocês também pela iniciativa. Eu sempre brinco que a arte é quando a gente compartilha com o mundo, né? Então vocês estão fazendo uma baita arte aqui também, parabéns. Parabéns a todos. Tatuar essa tua frase, arte é quando a gente compartilha com o mundo. É isso. Quem quiser te achar, Sara, como é que faz, hein? Vocês vão me achar pelo meu Instagram, sara.lopesm, e o meu Instagram literário, que é theblackbook.sl. Trago várias reviews, vai ter review do Lucas, sim, do livro dele, dos 2 livros dele. E vai que eu me torne uma leitora de poesia. Meu, se tu conseguir me converter pra poesia. Fica o desafio aí, Saulo. Se tu conseguir me converter. Desafio lançado, hein? Desafio lançado. Eu queria também fazer um agradecimento à nossa Gabi de Doné, que tá aqui, né, por trás das câmeras, mas tá fazendo um belíssimo trabalho. Baita artista, baita roteirista, enfim,
uma alma muito generosa, tá? Obrigado, Gabi, obrigado de verdade. E Barra Velha para o mundo, de Erechim para o mundo, né? Barra Velha é só uma ponte, tá? E agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio. Continue acompanhando o Papo no Auge nas mídias sociais. A gente tá lá no @Papo no Auge. Enfim, compartilhe com seus amigos, né? Vamos alargar a inteligência coletiva, como o Lucas falou aqui. Segue a gente no Instagram, segue a gente também no YouTube. E até o próximo episódio, próximo mês, aqui no Soma Rolê 1339, América Joinville, encontro marcado Pop Art. Valeu muito.